A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando com a graça de Deus mais um programa EBD na Web, com subsídio para a lição da classe de jovens de 18 a 25 anos. E convidamos todos vocês para participarem hoje da lição de número 4, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Esta lição, que nós estamos estudando esse trimestre, é uma lição mais ampla em relação aos seus subtemas. No trimestre passado, nós trabalhamos com a tríade da sexualidade, do dinheiro e do poder, e esse trimestre nós estudaremos diversos subtemas dentro da temática das cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Então, nós iremos estudar, por exemplo, heresias, apologética, o relacionamento familiar, temos estudado sobre salvação, sobre santificação, e hoje, na lição que será ministrada, melhor dizendo, domingo, dia 28 de julho, estaremos estudando como é que o cristão deve se portar em relação ao Estado, às autoridades constituídas por Deus. Então, nós louvamos a Deus porque esse trimestre é um trimestre bem versátil e bem diversificado. E parabéns a você, professor e professora, que se debruça dentro de tantos temas, não é verdade? Nós, às vezes, estamos numa faculdade, numa universidade, dentro de uma disciplina e vemos que tem determinadas aulas que o professor regente da cadeira, da disciplina, não ministra, porque ele não é especialista naquele assunto. Ele tem que convidar um outro professor. Na escola dominical isso não existe, não é? O professor, todo trimestre, um novo tema, dentro do tema, vários subtemas e você sempre aí trazendo o esclarecimento devido. Tudo isso pela ação, obviamente, do Espírito Santo de Deus, que abre a mente do crente, ilumina a palavra e nos revela os tesouros escondidos da parte de Deus. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que têm se esforçado para trazer o ensino genuíno da palavra de Deus na escola bíblica dominical. A síntese da lição nos diz que as Escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda a autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. Então, Deus institui uma autoridade para ela criar leis, a fim de que possam dirigir a vida social, coibir o mal, impedir que o mal floresça no meio social, aplicar as punições devidas para quem transgride a lei. Então, quando uma autoridade é levantada, é para manter o bem-estar social, e não de uma elite, e não de um público favorecido. Por exemplo, às vezes nós observamos nas épocas de política que aquele ou este candidato muitas vezes é indicado por alguns segmentos sociais a fim de defender apenas a causa daquele segmento social. A igreja, por outro lado, não. Ela indica muitas vezes os seus candidatos não só para seu benefício, pois aqueles candidatos, quando chegam ao poder, por exemplo, um deputado, um vereador, que está ali na legislação do país, ou do estado, ou da cidade, a partir do momento em que eles estão buscando levantar a bandeira do evangelho, os princípios bíblicos, não é só a igreja que está sendo beneficiada. Né? A ideia que muita gente mostra é essa. A igreja vai levantar um candidato aqui ou ali para defender os seus interesses próprios. De forma alguma, porque um candidato que se diz evangélico e que defende os padrões bíblicos como os devidos e corretos padrões morais e sociais, automaticamente ele está defendendo o direito de toda e qualquer pessoa, porque a Bíblia em nenhum momento beneficia um grupo em detrimento do outro. Pelo contrário, o amor de Deus se estende a todos os homens, né? E é importante você, professor, falar isso, porque a lição também fala de política e é uma forma de nós montarmos um padrão de discurso de defesa de nossa fé, onde muitas vezes também a igreja é ridicularizada. Até, por exemplo, algumas pessoas utilizam o termo pastor quando se coloca como candidato, ou, por exemplo, missionária, não é? Como nós observamos, irmã fulana, irmão fulano, e às vezes as pessoas ridicularizam essas candidaturas. Nós também temos padres que são deputados, são vereadores, e por aí vai, e pessoas até de outras religiões mesmo. Mas nós devemos relembrar que toda autoridade é constituída por Deus
para o bem-estar social e não, obviamente, somente de um grupo em detrimento do outro. Texto do dia, retirado, obviamente, da primeira epístola escrita por Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. A leitura do texto bíblico em classe está também no capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 23. Já quero chamar a atenção, por exemplo, aí no versículo 17, algo que o apóstolo Pedro consegue resumir com 4 verbos imperativos. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Estava falando do rei, pois aquele era um ambiente de monarquia, um ambiente de império, e a figura ainda de república estaria começando a se instaurar mais à frente. Mas quer seja monarquia, quer seja república, a autoridade ela é constituída pelo Senhor. E o interessante desse versículo, quando o apóstolo começa a falar honrai a todos, ele quebra aqui a visão paradigmática romana, pois na sociedade greco-romana, melhor falando, haviam estratos e nem todas as pessoas eram dignas de honra. Por exemplo, os escravos, que eram considerados propriedades dos seus senhores. E no Império Romano haviam 60 milhões de escravos. Esses escravos eles podiam ser espancados, estuprados, vendidos. Você podia fazer o que quisesse com o seu escravo. A lei não trazia nenhum abrigo dos direitos humanos. Então, a ideia era que o escravo era a escória da sociedade. Mas o apóstolo Pedro vem e diz, honrai a todos, inclusive os escravos. Por quê? Porque o amor de Deus não tem distinção, não tem discriminação. Veja você, sempre a mídia querendo mostrar, principalmente a cultura esquerdista, marxista, querendo mostrar a igreja como preconceituosa, como discriminadora, segregando grupos sociais aqui e ali. De nenhuma forma, não há base bíblica para isso. Pelo contrário, o que vemos na Bíblia é Deus nos orientando a amar e a honrar a todos, sem qualquer distinção. Agora veja, o título aqui é honrar a todos, honrar o rei, e é interessante que essa honra, ela deve ser devida tanto a alguém que está acima, como a alguém que está abaixo. E interessante também é que o seguidor de Cristo, como nos mostra o comentarista da lição, deve honrar o rei, mas temer a Deus. Ou seja, o temor ao Senhor deve estar acima da honra às autoridades constituídas. As autoridades constituídas não são absolutas, pois absoluto somente é o Senhor nosso Deus. Lembram aí do absolutismo francês com os reis, o famoso rei Sol, o Luís, que dizia que ele era o Estado sou eu, conhecido como rei Sol, ele se considerava como o absoluto chefe de tudo. Então, nós devemos estar atentos que numa visão bíblica, nenhuma autoridade é absoluta, pois ela descende de uma autoridade maior. A autoridade que ela possui foi adquirida, ou melhor, recebida a partir do Senhor. Então, ele é a fonte de toda e qualquer autoridade. Também queremos chamar a atenção do envolvimento inadequado, como a interação nos exorta, do cristão com o poder público. Nós temos aí 2 opostos que devem ser combatidos, que devem ser evitados pelo crente. Primeiro, uma completa subordinação, uma sujeição total de alguém de forma cega, surda e muda, obedecendo ao poder público. Nós devemos ter muito cuidado, pois a própria Escritura nos mostra que há um limite até onde eu devo obedecer. E também o outro oposto, que é a tentativa de dominar, de combater, de ser um insurreto para com o poder público. Então, Deus nos chama ao equilíbrio, à obediência. Agora, até quando eu devo obedecer um rei, um presidente, um governador, um policial ou qualquer outra autoridade que foi constituída pelo Senhor? O próprio comentarista da lição nos mostra no ponto 2, quando ele fala da relação entre o cristão e o Estado. Sempre que o governo confrontar
os princípios morais e espirituais da palavra de Deus, contidos, obviamente, nas Sagradas Escrituras, nós não devemos mais obedecer. Devemos frear e dizer, peraí, isso daqui está indo de encontro à palavra. Então, a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso parâmetro, e a autoridade constituída deve estar, obviamente, sendo orientada por ela. Mas nem todo presidente, todo governador, todo rei é evangélico, é cristão, crê em Deus. Pois é, mas os princípios éticos e morais que eles seguem, geralmente estão contidos dentro da Bíblia Sagrada. Mas se uma autoridade que foi constituída exige, orienta uma postura do cristão que vai de encontro à palavra, essa postura não deve ser obedecida, pois ela contraria o padrão da verdade proposta nas Sagradas Escrituras, tá certo? Então nós não devemos ser insubmissos, mas também não devemos ser subservientes, devemos ser submissos. A submissão e a obediência equilibrada que a palavra de Deus nos orienta a ter. Em relação ao primeiro ponto, nós também queremos chamar a atenção para o professor acerca da abstenção das paixões carnais, que o apóstolo começa chamando a atenção no primeiro versículo da leitura bíblica, que é o versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Vejam que sempre o apóstolo Pedro vai se relacionar com os irmãos, chamando-os também de peregrinos e forasteiros, porque, na verdade, eles o eram dentro do Império Romano, numa forma terrena. Eles não tinham os direitos civis, pois eles eram clandestinos ali. E numa visão espiritual também, nós, igreja, somos peregrinos e forasteiros porque não pertencemos a esta terra, mas somos cidadãos celestiais. E aí, como são peregrinos e estrangeiros, devem se abster das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Quando a gente lê esse texto, principalmente com a mente ventilada pela lição do trimestre anterior sobre a cobiça, a concupiscência e a soberba da vida, a gente pensa logo nos pecados de cunho sexual, nos pecados da carne, a prostituição, a fornicação e algumas outras coisas desse tipo. Mas o interessante, e vocês, todos nós, somos presenteados com 2 maravilhosos subsídios, e o segundo deles retirado do comentário devocional da Bíblia, do Lawrence Richards, e a palavra original grega, que está aparecendo aí no rodapé, para abster-se das concupiscências carnais, a ideia que o apóstolo Pedro utiliza é impulsos naturais, essa palavra que está aparecendo aí no seu rodapé. E este impulso natural nada mais é do que a inclinação natural de cada pessoa para preservar o seu bem-estar e a sua individualidade, não é? O seu conforto individual. Então, na verdade, o texto, quando diz abstenhais das concupiscências carnais, a palavra grega que o apóstolo fala é de impulsos naturais de alguém que quer satisfazer as suas necessidades básicas materiais. Então, trazendo para a cultura odierna, tem tudo a ver. As pessoas que trabalham incansavelmente para satisfazer os seus desejos de comprar roupas, ter um carro do ano e ter sua casa bem mobiliada e comer nos melhores restaurantes, fazer as melhores viagens e assim sucessivamente. Então, uma pessoa dessa vertente, ela corre o risco de se tornar uma pessoa materialista, de viver uma vida apenas em busca de comprar, ter, possuir coisas. Isso foi muito bem estudado no trimestre passado. Então, se nós somos peregrinos e forasteiros, se nós não somos desse mundo, digamos, na visão escatológica, então não faz sentido estar lutando para juntar tantas coisas aqui. E o Senhor Jesus mostra mesmo que não adianta juntar tesouros aqui na terra, onde a ferrugem corrói, o ladrão rouba e a traça consome, mas juntar tesouros espirituais. Claro que ninguém vai viver como um maltrapilho, ninguém vai viver sem ter nada, não vou comprar roupa, não vou comprar comida, vou viver da fé. Não é isso. O Senhor nos chama ao equilíbrio. Agora, não adianta levar uma vida completamente impulsionada para satisfazer as necessidades materiais, as aspirações materiais, porque quem entra por essa vertente material esquece a vertente espiritual. E é por isso que ele diz que combatem a alma. E aí a pessoa não ora, não lê Bíblia, a pessoa não tem comunhão com Deus, a pessoa não faz a obra de Deus, não se dedica ao serviço do reino, pois ela vive uma vida apenas para satisfazer suas necessidades materiais. E é aí que o apóstolo
Pedro está chamando a nossa atenção para isso, né? Para a gente manter a riqueza espiritual, a gente alimentar o nosso espírito, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. E aí quem está perto de Deus consegue vencer, obviamente, as suas fraquezas. Também chamando a atenção sobre a vitória para o pecado, que é falado no primeiro ponto, que a primeira etapa para vencer o pecado é reconhecer sua fraqueza. Porque o coração do homem é enganoso. Eu já consigo dominar isso. Cuidado. Quem pensa que está em pé, daqui a pouco cai. Não é? Então, é importante nós estarmos atentos para nossas fraquezas, nossas debilidades e aos pés do Senhor procurar sempre salvação, livramento, para que Deus sempre esteja nos fortalecendo, nos livrando do pecado, de todo tipo de fraqueza. Não é? É interessante chamar a atenção também para o termo depravação total. Nós, que somos arminianos, cremos também nisso. Por que é que o homem naturalmente não faz coisas boas? Ele precisa ser salvo, ele precisa ser transformado por Cristo, pela sua palavra e através da obra do Espírito Santo, passar a ser um homem que não somente comete os atos carnais, mas luta contra a carne. Né? A depravação total diz que o homem é incapaz de chegar a Deus por seu próprio esforço ou por seu próprio mérito, por causa da sua carnalidade. E aí nós vamos ter uma série de textos bíblicos que vão mostrar, obviamente, que nós não temos condições próprias de fazer o bom. E nossa carne vai sempre chamar a gente para fazer o ruim, fazer o pecado. E através da ação divina nós chegaremos mais perto de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe bonzinho, né? Nós alcançamos a bondade através da comunhão com o Espírito Santo, através da obra redentora de Cristo. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, coisas pequenas, até como a nossa língua, as palavras que proferimos, fazem muitas vezes nós tropeçarmos e cairmos. Salmo 14 também mostra esta realidade, que o homem precisa ser transformado por Deus, porque sua natureza é ruim. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um, como nos mostra o Salmo 14, versos 1 a 3, sobre a corrupção geral do homem. Então, essa depravação total exige que o homem seja transformado por Deus e alcance, obviamente, a santidade, o estado de santo, e busque constantemente o processo de santificação. Isso pode ser feito, por exemplo, através do jejum, que é uma prática esquecida e até desconhecida por muitos crentes nesse mundo gospel que nós estamos vivendo hoje. Mas o jejum é indicado pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus vivia a prática do jejum, e aí através de uma disciplina espiritual sadia, também não precisa passar aí um dia todo de jejum se você não aguenta e terminar esse jejum aí com dores estomacais ou desmaiado, num estado de hipoglicemia. Não, Deus não quer isso, é fanatismo, claro. Mas dentro das suas condições, viver uma prática de jejum semanalmente, né, uma manhã. E o jejum não é só de comida, irmãos. O jejum é nós nos concentrarmos nas coisas espirituais, como diz o comentarista da lição, em detrimento da vontade do nosso corpo físico, privando-se de algumas condutas e práticas crucial para que tenhamos uma vida que segue a vontade do Senhor. Então, deixar de assistir aí um seriado na Netflix, por exemplo, um programa de TV que você gosta. Eu vou passar uma semana sem assistir isso aqui porque eu quero me concentrar nas coisas de Deus, não é? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de, uma vez na semana, ir lá no açaí, tomar um açaí lá com bastante leite ninho, farinha láctea e um bocado de coisa lá, um bocado de baboseira que entope as artérias. Mas eu vou ficar essa semana sem ir lá. Aquilo que eu mais gosto, eu estou mostrando a Deus que eu vou me privar, não é? Para me dedicar ao Senhor. Não é fanatismo, é simplesmente um ato de quebrantamento, um ato de alguém que está mostrando que abre mão daquilo que mais gosta para buscar a face do Senhor. E o fruto, o resultado disso
Não tem nenhum programa EBD na web, nenhuma enciclopédia, nenhuma lição, nenhum livro que consiga descrever. É verdadeiro, é real. E você descobrirá. Reserve um momento, se abstenha disso tudo aqui, terreno, e se ligue com o Senhor, trono da graça, e você vai ver o resultado real e maravilhoso de ter uma vida quebrantada e disciplinada espiritualmente diante do Senhor. Se aproxime do Senhor e você verá a grandeza do que Ele fará na sua vida. Fale de jejum também na sua aula com os alunos. Convide os seus alunos a jejuar. Escolha um dia da semana e diga, olha, cada um trabalha, estuda, não dá para a gente estar junto, mas vamos escolher um dia na semana, quarta-feira, de 7 às 9 da manhã, todos em jejum. Olha, irmãos, vocês vão ver o que vai acontecer na classe de vocês. Coisas grandiosas da parte do Senhor. Bem, também queremos falar um pouco sobre Estado, né? O tema da lição fala tanto de Estado, você vai falar Estado. E o que é Estado? O próprio comentarista vai trazer a definição. É um povo organizado política e juridicamente que exerce sua soberania dentro de um território. O Estado-nação, por exemplo, o Brasil é um Estado-nação. Bom, então, é diferente de Estado, que são as unidades federativas. Né? Então, é uma palavra também polissêmica. Mas esse Estado, com E maiúsculo, a lição traz a definição. Você pode procurar no dicionário, pode procurar em diversos livros e trazer algumas definições para os alunos entenderem o que é isso, o Estado. O Estado não é uma pessoa. O Estado, como está falando, é um povo, é um conjunto de pessoas que se organizam de forma política e juridicamente, que tem suas leis, tem seus regimes que devem ser obedecidos. Mas essa obediência não é cega, não é sem limites, não é irrestrita, ela vai ser sempre amparada e direcionada e dirigida pelo que está escrito, obviamente, na palavra de Deus. Né? Então, você, professor, busque definições do que é Estado e procure trazer para o aluno situações em que, aí vai uma dica metodológica, em que o cristão deve se posicionar a favor ou contra o Estado. Então, você pode pesquisar, por exemplo, algumas leis, não é? Leis que estão de acordo com a palavra e leis, por exemplo, que não estão de acordo com a palavra. E aí pedir, por exemplo, para os alunos se posicionarem em que situações o crente, o cristão, ele deve se posicionar a favor e contra. Qual deveria ser o posicionamento? E aí é um exercício para observar como os estudantes estão relacionados com a palavra de Deus. Porque qual é o critério que eu vou usar para obedecer ou não uma lei do Estado? É o que eu acho, é a minha opinião? Claro que não. Então, a partir do momento que o aluno diz, não, isso aqui eu não devo obedecer. Oi, por quê? E aí ele vai ter que argumentar o quê? Usando a Bíblia. Então você vai sentir qual é o nível de envolvimento, de relacionamento que os alunos da classe da EBD estão tendo com a palavra de Deus. Né? Isso envolve pesquisa prévia, mas é, obviamente, muito frutífero durante a aula. Você pode reservar 5 a 10 minutos para fazer essa dinâmica antes, durante, você comentar o ponto 2 ou mesmo ao fim da aula. Né? 2 ou 4 leis que possam servir de exemplo aí para o posicionamento do cristão em relação ao Estado, certo? E falando de autoridade, nós falamos de autoridade do Estado, mas a lição não quer chamar atenção apenas para esse tipo de autoridade, mas toda e qualquer autoridade. Os pais dentro de casa são autoridades, a figura do pastor, do presbítero, do dirigente de congregação, o dirigente da EBD, o professor da EBD, o professor na faculdade, lá na escola, o coordenador da escola, o diretor, o patrão lá, o encarregado, o supervisor lá no ambiente de trabalho. Todas as autoridades que estão ao nosso redor, a gente está virado de autoridade. Todo canto que a gente se vira tem alguém maior do que nós. Então a gente tem que saber lidar com isso. Porque se a gente não é submisso à autoridade constituída, a gente está desobedecendo ao próprio Deus, pois quem constituiu aquela autoridade foi o Senhor. Então, quando falar de autoridade, puxar o gancho também para esses níveis menores de autoridade que geralmente a gente esquece. A sociedade está uma bagunça, por quê? Porque as pessoas não respeitam as autoridades. Os filhos não respeitam os pais, os alunos não respeitam os professores. A gente vê aí vários vídeos de agressão a professores e filmes até que foram feitos. Né? A televisão, nos filmes, nas novelas, sempre trazendo essas discussões, porque isso é um tema atual e às vezes alguém está cego, né? Mas nós temos aí muito problema de aluno com professor, porque ninguém respeita mais, que já é um reflexo de casa, não se respeitam os pais, e chega em casa, e chega na igreja, não respeita as autoridades eclesiásticas, e aí depois, daqui a pouco, não respeita a polícia, e aí está preso, e aí está
todo esse caos social que a gente observa, né? Então temos que ter muito cuidado. Olha, até numa prisão, falando de prisão, me lembrei, até numa prisão, numa cela, tem uma autoridade, que geralmente é aquele preso mais antigo, né? Depende também de cada prisão, ou um preso que tem uma pena mais severa. Cada prisão tem um critério. Ou é aquele preso mais comportado, que tem um histórico bom de comportamento e que os agentes penitenciários delegam a ele a autoridade. Ou, se não, os próprios presos o tomam como chefe de cela. Então, até uma cela de presídio, onde só há homens criminosos, tem uma autoridade. E interessante, geralmente ela é respeitada. E se não respeitar, você já sabe o que vai acontecer. Então, veja só, se uma cela de presídio, queridos, tem um senso de autoridade, como é que dentro de casa, como é que dentro de uma sala de aula, dentro da igreja, nós não vamos entender isso, né? Toda autoridade é constituída pelo Senhor e, como diz o textuário, quer para o castigo dos malfeitores, ou seja, para a punição daqueles que transgredem a lei, quer para o louvor dos que fazem o bem, né? Então, interessante também que quando a gente se submete às autoridades, não é porque elas são boazinhas, né? O Império Romano era terrível, mas Pedro vai dizer, olha, tem que submeter, tem que obedecer. Cristo vai dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, observe que nós também não vamos obedecer porque são bonzinhos, porque sendo humanos, são falhos, muitas vezes o governo são corruptos, mas nós devemos orar, clamar, jejuar, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, viesse, se humilhar, orar, o Senhor ouvirá dos céus, se levantará e sarará, que é a promessa maior, a sua terra. Então o povo tem que buscar o Senhor. Ah, o governo é corrupto e vamos nos levantar contra ele. Não, nós vamos pelo contrário, nós vamos dobrar diante de Deus e o Senhor se levantará e com certeza Ele que estabelece rei e tira reis, Ele está no controle da história humana. Pode parecer que não, mas Ele está na história humana. E quando nós obedecemos, não é para agradar o governo, mas é obviamente para agradar o Senhor, o nosso Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós louvamos ao Senhor pelas suas vidas e acreditamos que este será um domingo mais abençoado, tratando de um tema tão moderno, tratando de um tema tão necessário e que com certeza produzirá conhecimento que reverberará na prática cotidiana. E para finalizar, uma excelente dica para você, professor e professora, melhorar ainda o subsídio da lição. Um pequeno livro do R.C. Sproul, Qual é a relação entre a igreja e o Estado? Dá para você ler esse livrinho aí em meia hora, você está vendo aí a foto dele, 60 páginas, ele é bem pequenininho, bem curtinho e eu considero um excelente livro que nos mostra a relação equilibrada que deve existir entre o cristão, denominado aí a igreja como um todo, no título do livro, e o Estado, né? essa organização político-jurídica. Então, é um livro fino, tem muitos outros, mas esse é curto e dá para você conseguir ler ele rapidinho. Um livro baratinho, você consegue ler rápido e conseguir também trazer argumentos que vão endossar, à luz da Bíblia, todo o comentário que a lição nos propõe. Que Deus nos ajude, que possamos cada vez mais viver uma vida de obediência ao Senhor, refletindo a glória dele através de nossas vidas. A paz do Senhor.